Esse desenho tá parado há meses aqui. Comecei, mas não terminei. Porque às vezes, por falta de tempo mesmo, chegava ali no final do dia de trabalho, dizia, hoje eu vou terminar, esse final de semana eu termino, e sempre ia deixando, ia fazendo outras coisas, aparecendo outros vídeos para estar fazendo, coisas mais rápidas, e fui deixando ele de lado. Mas essa semana eu decidi que eu vou finalizar. E hoje eu vou estar fazendo aqui um passo a passo com vocês, mostrando quanto tempo eu vou levar para estar desenhando, terminando esse desenho. Então hoje terminei aqui já o meu trabalho e agora eu vou estar começando a fazer aqui o desenho. Se você olhar, ele já está com a parte do rosto praticamente toda pronta, falta ali alguns detalhes, parte do cabelo toda, a parte da roupa, parte ali do pescoço. E aí no decorrer do vídeo eu vou estar trazendo aqui algumas dicas de textura de pele, como eu faço ali a parte do cabelo também, e citando, mostrando para vocês alguns dos materiais que eu utilizo. Então, vem comigo, fica até o final do vídeo para acompanhar e ver quanto tempo eu consigo estar desenhando hoje e quanto do desenho eu vou conseguir finalizar também. Essa é a referência que eu estou utilizando para fazer o desenho. Eu vou deixar ela aqui também durante todo o vídeo para estar fazendo, né, um acompanhamento. Então, eu fico sempre de olho na referência e tentando reproduzir ao máximo aquilo que eu estou vendo. Eu costumo sempre começar o desenho pela parte do rosto. Começo pelos olhos, nariz, boca. O cabelo geralmente eu vou deixando para ir fazendo depois, porque muitas vezes eu acabo sujando um pouco quando eu começo pela parte do cabelo. Mas dependendo do desenho, geralmente eu começo o desenho sempre de cima para baixo e da esquerda para a direita. Assim, de acordo com o que eu vou desenhando, não vai pegando a mão muito no grafite e não suja muito papel. Mas esse daqui foi um pouquinho diferente. Acabei começando pela parte do rosto. Como a parte do cabelo era muito grande, eu resolvi começar primeiro aqui pela parte do rosto dela mesmo. E aqui já está um pouquinho adiantado. Então ele tem aqui alguns pontos de luz. E aqui eu estou utilizando um lápis HB, um lápis normal. Eu costumo usar ele para fazer a parte da textura da pele. E aqui vai uma dica também. Como aqui eu já tenho a parte que está desenhada, para não manchar o desenho, não sujar as mãos também, eu coloco um papel aqui por cima dobrado para estar apoiando as mãos. Então, aqui eu vou estar fazendo essa textura aqui um pouquinho com o lápis. Agora eu vou pegar um lápis 4B. Aqui eu fiz com 2B e com esse HB, essa parte mais clara. Depois eu fui fazendo com esfuminho. Vou mostrar aqui para vocês esse pedaço da pele. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer essa textura aqui do pescoço.
Então eu venho com o lápis HB, eu não gosto da ponta dele muito fina, então eu deixo ela um pouquinho assim, mais redondinha. E aí eu vou fazendo movimentos curtos e circulares e vou preenchendo toda a parte do desenho que eu quero. Então eu venho aqui, aqui eu não pressiono muito o lápis para não ficar muito marcado e vou fazendo esse movimento circular suave em toda a extensão que eu quero. Aqui eu passo também já um pouco mais longo aqui os traços, mas sempre ainda de forma leve, sem forçar muito o lápis. Aí aqui você percebe, aqui a gente já tem uma diferença, aqui eu já fiz, já passei o esfuminho, e aqui tá sem o esfuminho. A gente percebe que o grafite ele não fica tão uniforme quanto esse outro lado aqui. E aí, para tá deixando mais uniforme, eu utilizo o esfuminho, que é esse. Aqui eu vou utilizar o esfuminho, que é essa ferramenta aqui, que é feita com papel. Então você pode encontrar em algumas papelarias, na internet. Todos os materiais que eu estou utilizando aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você também, se quiser estar comprando. Aí aqui eu vou passando ele também suave, de leve aqui por cima do grafite. E aí a gente já vai percebendo a diferença de como estava antes. Então ele já vai deixando mais uniforme o grafite e fica bem mais a textura, né? Você vê que já fica uma textura de pele mais lisa. Aqui vou fazer essa parte mais clara. E aí é só passar ele aqui de leve, bem. E já tá pronta aqui a base da pele. Então, como aqui é uma pele mais clara, eu não vou estar escurecendo muito, vou deixar ela primeiro nesse tom aqui, e aí depois, de acordo com o que eu vou fazendo aqui o resto, a gente vai acrescentando aqui outras camadas. Então aqui, esse pedaço já tá pronto aqui a camada. Agora eu vou vir com o lápis aqui, um 4B, e aqui a gente vai fazer a parte mais escura aqui da bochecha dela. E aí, como eu disse, eu vou sempre fazendo, vou seguindo sempre o mesmo método. Eu não vou apertar muito o lápis, vou fazer ainda ele suave, sem forçar muito, assim não fica muito marcado. E vou vir com ele também fazendo movimentos leves e movimentos mais circulares aqui com lápis. Vou fazer toda essa região aqui mais escura, né, com mais sombra. Aí aqui eu sempre fico com a referência de lado para estar vendo onde é que tem os pontos de luz, onde fica mais claro, onde fica mais escuro. E aí eu vou preenchendo com o lápis. Então, se eu quero um pouco mais escuro, eu venho e passo mais uma camada de grafite por cima. Mas aqui a gente vai primeiro passar essa primeira camada, uma camada mais leve aqui, nessa parte mais escura. E vamos vir com um esfuminho para estar espalhando o grafite também, deixar ele mais uniforme. Então a gente vai espalhando com cuidado aqui para não manchar. Então essa parte aqui vai ficar mais clara mesmo, e aqui a gente vai suavizando o grafite. E aí você vai percebendo que o esfuminho ele vai ficando sujo com o grafite.
E aí, com o esfuminho sujo também, você pode estar utilizando para estar desenhando também. Então, aqui nessa parte também é uma parte mais escura, eu venho com o próprio esfuminho sujo para fazer a parte da textura aqui pintando. Você percebe que com o próprio esfuminho você também vai fazendo ali a textura sem precisar do lápis, só com o pó que fica no próprio esfuminho. Essa parte aqui que vai para o pescoço é um pouquinho mais escura, então eu vou forçar só um pouquinho com o lápis, só para ver aqui a parte dessa divisão. Então, vou deixar aqui até essa parte aqui do queixo, realmente é um pouquinho mais escuro, só para a gente se basear aqui em cima, a gente vai ver que aqui ele também tem essa parte um pouquinho mais escura. Então, eu vou estar utilizando aqui ainda o lápis 4B, mas eu vou estar passando ele um pouquinho mais leve do que eu passei aqui. Então, você vai ver que ele vai ficando escuro, mas não tão forte quanto ficou ali na outra parte. E aí eu vou preenchendo essa parte aqui mais escura. E venho novamente com o esfuminho para estar uniformizando o grafite. Então aqui eu posso forçar um pouquinho, porque está um pouco mais claro, então eu vou estar passando aqui um pouco mais o esfuminho. Esse outro lado aqui no rosto dela ele é um pouco mais claro, então não vou mexer muito mais nele, porque realmente ele vai ficar muito mais claro. E essas partes que tem ali um pouquinho mais escuro eu vou estar fazendo com o próprio esfuminho, porque ele já está sujo e não vai ficar tão forte aqui os detalhes. Então, o próprio esfuminho eu venho fazendo alguns detalhes aqui mais fortes. E aí eu vou fazendo também movimentos circulares com o próprio esfuminho. E aí, se eu quiser mexer aqui mais um pouquinho na parte do rosto, aí eu vou vir novamente aqui com o lápis HB e vou acrescentando um pouquinho mais de camada de grafite com esse lápis. Aqui eu vou vir novamente com o lápis 4B para estar fazendo essa parte mais escura aqui do pescoço. E aí eu vou fazendo um pouquinho mais forte aqui o grafite do que eu fiz na outra parte. Nessa parte eu não vou estar utilizando o esfuminho, é uma parte maior e com muito grafite, eu vou passar um pincel. Então aqui é um pincel desse de cerda fina que eu cortei pela metade. Então ele espalha um pouquinho melhor aqui a parte do grafite também. Só para deixar mais espalhado aqui. E aí eu venho com o esfuminho só para fazer essa finalização aqui. E aqui eu vou mostrar um outro material para vocês que eu utilizo, que é uma borracha limpa-tipos. Vou mostrar. Ela vem numa caixinha assim, porque ela resseca se ficar a madeira preta aqui fora dessa caixa. Então a caixa mantém ela por mais tempo na textura, mesmo que ela fique assim mesmo. Parece uma massinha de modelar. E aí você pode, se você quiser algo que seja mais fino, ela utilizar tanto para você apagar o grafite, quando você faz uma escolha, então apaga o grafite,
quanto também para você fazer pontos de luz. Então, aqui na parte do rosto dela tem alguns pontos de luz que ela está utilizando ele. Então, você pode ir fazendo dessa forma. Você percebe que ele já vai dando uma iluminada na pele. Como a parte ela é bem grande, né, que é a parte do cabelo, o que eu vou estar fazendo? Eu vou vir com o lápis aqui, é um lápis 8B, que é um lápis mais escuro, e eu vou só utilizar aqui o pó do grafite. Então aqui eu vou pegar o pó do grafite, vou vir com um pincel e vou espalhar aqui o grafite com esse pincel. E agora eu vou vir com o lápis e vou estar fazendo aqui a parte do cabelo. Depois que eu preencho com grafite, eu venho com o pincel para estar espalhando mais aqui o grafite. O fundo eu não vou fazer igual da referência, vou fazer ele um pouco mais claro, só para dar realmente aqui uma profundidade aqui na parte do desenho, como ele tem essa parte aqui um pouquinho mais escura. Mas eu não vou estar deixando ele muito escuro, vai ficar dessa forma aqui. Eu vou jogar aqui o grafite só, dessa forma.